E vamos começar mais um Semana NBA, o quadro aqui do Rebodank, que a gente vai falar todas as semanas aí, como que foi a última semana, né, de jogos da NBA, dos times e tudo mais. O que a gente faz? A gente vai fazer aqui quais foram os principais jogos, porque você sabe, né, que na NBA é jogo pra caramba, então não dá pra falar de tudo. Então só os principais, e dar os meus pitacos aqui no final, quais foram os times aí que nessa última semana mandaram bem, e os times que não estão mandando tão bem assim. Então hoje a gente vai falar semana 2 da temporada 2022 da NBA. E vamos começar falando dos melhores jogos aí, quais foram os principais jogos dessa semana. E vamos começar falando de Charlotte Hornets e Brooklyn Nets, o jogo aí do começo dessa semana 2, que o Charlotte Hornets ganhou. Nesse jogo, o Miles Bridges destruiu. O Miles Bridges, que a gente sabe aqui, que é o cara de highlight de enterrada. Você que lembra da temporada de 2021, ou você que segue o Rebodank lá no Instagram, sabe que direto, principalmente na temporada de 2021, a gente postava lá um videozinho de ponte aérea que o Lamelo jogava pra ele, ou de enterrada mesmo do Miles Bridges do time do Hornets, que o menino manda bem de highlight, é o highlight man aí, que a gente pode brincar falando isso. Já nesse jogo aqui contra o Brooklyn Nets, foi um jogo difícil, né? Porque o Hornets está enfrentando um dos times que é um dos favoritos aí a levar o título de 2022, mas o Hornets acabou mandando muito. Miles Bridges terminou com mais de 30 pontos, o Lamelo aí fez os seus quase 18 pontos, apesar de que ele não teve um aproveitamento tão bom assim de arremesso, mas é lógico, né? O Lamelo, ele compensou isso em organizando o jogo ali do Hornets e nas suas assistências, mas o destaque foi o Miles Bridges. Olhando o lado do Brooklyn Nets, é óbvio que a gente teve o destaque aí, o Kevin Durant, o maior pontuador dessa equipe, e o James Harden também foi o segundo ali, que na duplinha ali, né, no Big Two ali, já que o Irving a gente não sabe o que ele vai arrumar nessa temporada e da vida dele no basquete, o Harden é o Big Two aí do Brooklyn Nets. Então, o Hornets está mandando muito bem nesse começo de temporada e surpreendendo muita gente, hein? Derrotou o favorito Brooklyn Nets. O segundo jogo que a gente vai falar que foi outro jogaço. Domingo passado, você que ficou acordado até tarde aí, com certeza assistiu um ótimo jogo entre Memphis Grizzlies e Los Angeles Lakers. O Lakers que tá aí, né, aos trancos e barrancos, voltando aí, dando aquela respirada, porque não tá tão entrosado assim o time, mas na luta ali no final, um jogo que foi decidido no último lance, praticamente, né? O Ja Morant tinha 2 lances livres ali no final, que ele poderia empatar o jogo. Infelizmente, ele acabou errando um lance livre e o Lakers saiu como vencedor. Um jogo que o Ja Morant fez 40 pontos. Ele ficou na casa aí dos 60% de field goal, 70% de bola de 3. O menino acertou 5 de 7 arremessos de 3. Quem viu esse jogo, viu que ele estava impossível. Jogando demais. E todo plástico, com as infiltrações dele no garrafão, ele todo plástico ali para soltar a bola com a mão direita, com a mão esquerda. O Ja Morant tá jogando muito. Ele já é incrível, né? E ele jogando muito nesse começo de temporada. Já do lado do Lakers, a gente teve aí o marco desse jogo, que foi o Carmelo Anthony, que com seus 28 pontos, ele se tornou o 9º maior cestinha da história da NBA. E, foi legal demais a celebração ali, o Carmelo Anthony faz o símbolo de 3 ali, que eu acho muito da hora. E o Carmelo Anthony é demais, né? A mecânica de arremesso dele, eu gosto dele e do Klay Thompson, eu gosto bastante. Agora, a gente falando do resto aí do Lakers, a gente teve o LeBron jogando muito bem também, mandando suas bolas de 3 pontos, o LeBron, que o LeBron agora tá chutando de 3 pontos. Talvez seja, a gente falou em outros episódios aqui, talvez seja uma estratégia do LeBron para infiltrar menos o garrafão e talvez ter lesões. E a gente teve o Anthony Davis ainda, que foi um outro jogador, e foi isso, né? Não teve muito, o Westbrook ainda tá tentando encaixar nesse time, mas o Lakers acabou saindo com a vitória aí. Uma vitória importante para dar uma animada nesse time. O terceiro jogo que a gente vai falar aqui é Boston Celtics e Charlotte Hornets. Olha o Hornets de novo aqui nesse episódio. Eu tô falando dos caras que estão mandando bem. O Boston Celtics ganhou esse jogo. O Boston Celtics não tá tão bem assim na temporada. O Charlotte Hornets perdeu a primeira. Essa foi a primeira derrota da temporada, que foi contra o Boston Celtics. Nesse jogo, o Boston Celtics, para variar, né, a gente teve Jason Tatum e Jaylen Brown destruindo, com porcentagem de arremesso muito altas, e praticamente, né, os dois dominando o Boston Celtics para ganhar do nosso Charlotte Hornets. Falando do Hornets, como a gente falou agora há pouco,
É óbvio que a gente teve o Miles Bridges jogando muito. O LaMelo não teve pontuações tão altas nesse jogo, tá? Ele ajudou mais ali sem a bola, organizando essa equipe. E a gente teve o Gordon Hayward também, mandando muito bem. Um destaque desse jogo, que é muito legal de falar, olha só como esse time do Hornets, apesar de ter o Hayward, ter o Miles Bridges e ter também o LaMelo Ball como principais jogadores ali, olha só que legal, 7 jogadores do time do Hornets nesse jogo terminaram com mais de 10 pontos na partida. E isso mostra o que pra gente? Que foi um jogo totalmente coletivo. Muitos jogadores contribuíram nesse jogo. Infelizmente não foi suficiente para ganhar do Boston. E para quem não me conhece, eu sou o Moa. E se você tá gostando aqui do Semana NBA, já clique no botão aqui embaixo, dê um curtir nesse episódio. E é lógico, para dar uma força maior ainda pra gente, clique no botão aqui, siga, se inscreva no Rebodunk para ficar sempre ligado quando lançar novos episódios. Agora a gente vai falar da vitória do Timberwolves. Sim, Minnesota Timberwolves ganhou do Milwaukee Bucks e um jogo assim maravilhoso. Falando nisso já, Timberwolves está surpreendendo muita gente. Ficou nas últimas posições ali da Conferência Oeste, temporada de 21. Agora na temporada de 22 já tá mandando muito bem. A gente vai falar bastante do Timberwolves aqui. Ganhou do Milwaukee Bucks. O trio aí do Timberwolves mandou muito bem. Anthony Edwards, hein? Que tá jogando esse cara desde que entrou nesse time do Timberwolves do draft. O Karl Anthony Towns, que a gente sabe que é um grande jogador. E o DeAngelo Russell, que é 880, né? Ele tá parecendo o Kemba, né? Tem dia que joga bem, tem dia que joga mal. Aí jogadores jogam mal e eu não sei mais. Então o DeAngelo Russell jogou bem nesse jogo, mandou bem. Do time do Milwaukee Bucks, nem tem o que falar, né? Óbvio que o Giannis jogou muito e o Chris Middleton jogou muito também. Mas, meu, o que o Giannis está jogando esse começo de temporada não tá escrito. Ele faz muitos pontos, tem aproveitamento bom, tá com uma mecânica de arremesso livre melhor, tá acertando mais e tá chutando de média distância. Que homem é esse? Mas agora fechando, né, você vai falar, meu, como que o Bucks perdeu pro Timberwolves? O que tá acontecendo? Crise no Bucks? Não é assim também, né? O que aconteceu é que o Drew Holiday e o Brook Lopes não jogaram esse jogo. Aí fica um pouco mais difícil também pro time do Milwaukee Bucks. Mas eu tô trazendo aqui para exaltar o time do Timberwolves, que tá surpreendendo. O penúltimo jogo que a gente vai falar aqui foi New York Knicks e Chicago Bulls, que foi outro jogaço também. Nesse jogo aí, foi decidido ali nos últimos lances, o New York Knicks ganhou do Chicago Bulls. New York Knicks que tá bem também essa temporada, viu? No finalzinho ali, o Julius Randle acabou errando ali os arremessos livres. Meu, ele errou os 2 lance livre. Meu Deus, Julius Randle. Deu a chance para o Chicago Bulls virar o jogo, só que o DeMar DeRozan acabou não acertando no buzzer beater ali, no estouro do cronômetro, ele acabou não acertando e o Knicks saiu com a vitória. Nesse jogo, o New York Knicks teve ali vários destaques, né? O Julius Randle, o Derrick Rose, o R.J. Barrett e o Kemba Walker mandaram muito bem, fora o Fournier, que encaixou muito bem nesse time, também jogou bem esse jogo. Do lado do Chicago Bulls, a gente tem os principais jogadores ali que a gente já conhece, né? O Lonzo até que não teve pontuações tão altas nesse jogo, mas o Lavine, o DeRozan, o Vucevic e o nosso GOAT, o verdadeiro melhor jogador de todos os tempos, que é, vindo do banco, o nosso carequinha, Caruso Show, que manda demais, né? É uma máquina, assim como o Miles Bridges é no Hornets, o Caruso é outra máquina de highlights também, que como joga esse menino, viu? E o último jogo que a gente vai falar aqui é outro time que tá mandando muito bem, que é o Memphis Grizzlies contra o Golden State Warriors. 2 times que estão mandando bem. Nesse jogo o Memphis acabou ganhando, também foi decidido ali no finalzinho. Você tá vendo aqui que os jogos bons são os decididos no finalzinho, que é a grande maioria do que a gente falou aqui hoje. Do lado do Memphis a gente teve, óbvio, né, o Ja Morant jogando mais um jogo incrível de alta pontuação e alta porcentagem aí de aproveitamento. A gente teve também o Desmond Bane, que jogou bem esse jogo. E do lado do Warriors a gente teve aí o Curry, óbvio, né? O Curry. O Golden State Warriors está esperando aí ansiosamente pro Klay Thompson voltar em dezembro e estrear e voltar aí a ficar mais forte do que tá esse time. E a gente teve o Wiggins aí com uma pontuação ali na mais de 10 pontos aí. Mas o Wiggins, a gente sabe também a dificuldade que é esse jovem aí. Porque, meu, é um jogo que joga mal, é um jogo que joga bem, é um jogo que joga mal, é um jogo que joga bem. A gente não entende ele, mas fez uma pontuação aí nesse jogo. E agora, para fechar o episódio, vou falar os times que mandaram mal e os times que mandaram bem nessa última semana. E o primeiro é o Brooklyn Nets, que tá em 8º lugar da Conferência Leste. Realmente, meu, não tá encaixando,
tanto assim como a gente esperava. É lógico, é começo de temporada, o Durant joga muito, o Harden joga muito também, o Patty Mills está encaixando muito bem na equipe, mas a equipe como um todo não está conseguindo arrancar tantas vitórias, tanto que está em oitavo. E essa questão toda do Kyrie Irving tá difícil, viu? Depois a gente tem o Boston Celtics, que está em 12º lugar da Conferência Leste aí, realmente outro time que não está engrenando. Eles dependem muito do Jason Tatum e do Jaylen Brown, muito. Eles têm que os dois jogar bem para esse time ir para frente. Então acaba sendo uma dificuldade aí. É um time que não está correspondendo ao que a gente esperava. Agora a gente tem o Lakers aí, né, que não é nenhuma novidade. Na semana 1 já foi um destaque negativo. Mas o Lakers aí tá em 6º da Conferência Oeste. Na verdade deu uma melhoradinha, mas ainda tá longe do que a gente espera. Ganhou um ou outro jogo, mas eu tô trazendo aqui como destaque negativo, mais para falar que o time ainda não tá encaixando. E eu acho que vai ficar algumas semanas aí, boas semanas, a gente vai ficar falando deles aqui, até eles começarem a encaixar e ir pro lado dos times que estão mandando bem. E os dois últimos aqui é o Phoenix, que tá em 10º, e o Clippers em 12º. E esses dois, a gente sabe aí, eles foram os dois times que jogaram a final da Conferência Oeste na temporada passada. A gente sabe que o Clippers está sem o Kawhi e tudo mais, mas eles deram trabalho pro Phoenix Suns na final da Conferência Oeste de 2021, exatamente sem o Kawhi. Então, para mim, são outros dois times. Pô, o Phoenix Suns, em 10º lugar, é o time que chegou na final contra o Milwaukee Bucks. E realmente ele tá tão difícil, tá difícil ali. O Phoenix Suns, para falar a verdade, eu não entendo porque que eles estão assim, mais do que o Clippers. O Clippers ainda tá sem o Kawhi ali, perdeu o Patrick Beverley e tudo mais, um jogador importante para a equipe. Agora, então assim, são dois times que estão atrás na tabela. Eu também acredito que é começo de temporada, né? São 82 jogos, é muito tempo, mas já já eles encaixam. E os times que estão mandando bem, eu quero começar com os 5 primeiros da Conferência Leste, que os 5, alguns são surpresas, outros não. O Knicks mandando muito bem, né? Surpreendendo, tá aí liderando a Conferência Leste. O Bulls, a gente tá maravilhoso de ver esse Chicago Bulls, né? Mas uma surpresa realmente é o Wizards, que tá ganhando muitos jogos, encaixando bem. A tabela tá ajudando, eu confesso, mas tá muito bem. O Miami Heat, que a gente falou aqui no Rebodank, falamos que o Miami Heat ia ser uma das grandes lideranças da Conferência Leste. E é o que realmente está acontecendo. O time está jogando muito, já está parecendo que joga há muito tempo e está muito bom. E o Hornets, né, que é um time que a gente falou aqui bastante hoje dos jogos, é um time que com o Miles Bridges, com o LaMelo Ball, tá dando gosto de ver. É um time que eu vou assistir bastante essa temporada. E do lado da Conferência Oeste, a gente tem que falar do Timberwolves, né, que tá mandando muito bem. Karl Anthony Towns, Anthony Edwards aí, muito constantes, liderando essa equipe. Também pegou uns joguinhos mais fáceis aí, mas, como eles estavam nas últimas colocações da temporada passada do Oeste, acho que não dá pra falar que os jogos são fáceis pra eles como eles estavam nas últimas colocações. Timberwolves muito bem, o outro Golden State Warriors, que sem o Klay Thompson tá mandando muito também, tá ali nas primeiras posições da Conferência Oeste. E, vem aqui, um time, eu até tava comentando esses dias, um time que ninguém fala, e sabe onde ele tá? Primeiro lugar da Conferência Oeste, sabe quem que é? Utah Jazz. Ninguém fala do Utah Jazz, eu não entendo isso. O Utah Jazz tá ganhando jogos, tá mandando bem, tá a mesma vibe de time que ficou em primeiro na Conferência Oeste em 2021. Tudo bem que caiu nos playoffs ali, mas estão mandando muito bem e eu não vejo ninguém falando sobre isso, sobre eles, né? Então o Utah Jazz eu queria trazer aqui a mesma base de time, Donovan Mitchell mandando muito, Rudy Gobert mandando muito, Jordan Clarkson ainda como um jogador vindo do banco mandando muito bem, Joe Ingles e fora o resto todo, né? Queria trazer aqui, fechar esse episódio. Vamos dar uma olhada nesse Utah Jazz aí, que eles estão vindo com tudo de novo. E eu vou deixar mais 2 vídeos para você continuar aqui no canal. Se você gostou aqui do Semana NBA, já deixa o like aqui. E é lógico, ajuda mais a gente ainda a disseminar o nosso basquete nesse Brasilzão aí toda fora, se inscrevendo aqui no Rebodank para ficar sempre ligado aqui no canal. Tamo junto, galera. Valeu, falou!